Manhã Cidade Política. Apoio Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. A política de A a Z. Mário Flávio. Muito bem, Renata. Olha, ontem nós tivemos aqui o aniversário de Caruaru, né? E a governadora Raquel Lira, ex-prefeita da cidade, esteve aqui na cidade, né, para acompanhar o prefeito Rodrigo Pinheiro, né? Foi um gesto recíproco, né? Os dois aí que estão ainda, eu acho que a relação ainda é um pouquinho abalada, né, pela questão das trocas dos secretários, mas eu não vejo nem muito problema como a galera tenta fazer um boi de fogo, não. Eu acho que é uma relação normal dos dois, né, e aos poucos essa situação ela vai se estabilizando. A Raquel muito emocionada, inclusive ontem, né, quando ela foi falar lá na igreja, né, na catedral, ela lembrou do marido, do Fernando Lucena, e chorou bastante. Inclusive, uma cena até tocou muita gente que estava lá, viu, Renata? Porque realmente é uma coisa que ela sente muito. Cada evento que ela vai é aquela história de quando você perde um ente querido, que você vai para participar daquele evento, aí você lembra, fulano podia estar aqui, fulano deveria estar aqui. Todos os momentos ele estava, né, com ela. Então, é inevitável não reviver, né, não relembrar. Aí ela falou e não fez discurso, apenas falou um pouquinho dessa história, e quando ela falou a palavra saudade, ela se emocionou bastante. E quem estava mais, além de Raquel? Olha, algumas deputadas, alguns secretários e a deputada Rosa Amorim. Secretários de Estado, né? E da prefeitura também, né? Os novos que ficaram no lugar daqueles que saíram e também os que saíram e estão hoje no governo do estado. Quem também esteve lá, né, foi a deputada estadual Rosa Amorim, que ela é do PT. E aí, né, chamou a atenção porque ela é oposição ao governo de Raquel e oposição aqui, inclusive a Rodrigo Pinheiro. E deve provavelmente ser uma das adversárias de Rodrigo Pinheiro na eleição do ano que vem. Quem? Rosa Amorim. Mas candidata? Talvez sim, a prefeita. Né? Porque ela é do MST e o PT quer ter candidato próprio nas cidades grandes. E o PT é oposição, né, ao governo, né? Tanto a Raquel quanto a Rodrigo Pinheiro. Agora, a Raquel é aquela oposição, né? Humberto Costa, que inclusive, oposição, né? Não sei se eu Costa, sou... de vez em quando fala, diz, a gente é oposição. Humberto Costa tem que estar lembrando. Humberto Costa que tá com tudo, né? Em Pernambuco, nomeou aí, mas Danilo Cabral vai assumir a Sudene, né? Todas as indicações, tudo de Humberto. Tem outra... Ai, meu Deus. Como é que chama isso? Indicação? Outra indicação. Peraí, deixa eu ver aqui. Olha, quem não foi contemplada ainda foi Marília Reis, que é adversária de Humberto aqui no PT. Marília Reis. No estado. Então, o PT ele deve ter candidatura própria aqui, ou então ele faz uma dobradinha com o Zé Queiroz. Né? Zé Queiroz vai ficando numa situação cada vez mais difícil, porque o PDT vai ficando praticamente isolado, né, aqui na cidade. E aí resta, não sei se Rosa Amorim vai topar ser vice, por exemplo, de Zé Queiroz numa candidatura. Então talvez ela saia sozinha, né? Muitos vereadores também estiveram ontem presentes na solenidade. E depois teve o corte do bolo, né? A prefeitura dessa vez evitou aquela imagem que não é muito bonita, né? Do povo avançando em cima do bolo, pegando com a mão. Mas não foi, já tinha acontecido isso. Veio tudo cortadinho, foi bonitinho. E aí evitou aquela história. O bolo anti-imundícia. Né? Aí veio ontem todo cortadinho e aí veio pra cá. Hoje, veio pra cá mesmo, tá raro. Porque o nosso Patriota não nosso resistiu. B1 e B2. O bolo tá bonzinho, né? Breno e Patriota. Se Breno for no ritmo de Patriota, daqui a pouco ele não aguenta mais nem correr atrás de uma bola. Ontem teve aniversário aqui de Caruaru. Hoje é a solenidade de Bezerros. Bezerros completou aniversário ontem como Caruaru, mas vai fazer a festa hoje. Inclusive, Patriota vai marcar presença lá ao lado da prefeita Luciele Laurentino, né? Eles estarão lá cortando o bolo. E aos poucos, Renata, o mapa político vai se desenhando aqui no Agreste, né? Luciele recebeu Raquel. Ontem saiu uma notícia
que tivemos duas posições bem diferentes no que diz respeito à cobrança disso. Ontem o IBGE divulgou dados sobre o desemprego. Pernambuco é o segundo estado com o pior índice de desemprego no Brasil, ou seja, é o segundo estado com o maior índice de desemprego do Brasil. E resultado disso é que o Anderson Ferreira, que está cada vez mais próximo a Raquel Lira, ele foi candidato a governador pelo PL. Anderson Ferreira fez um texto e gravou um vídeo dizendo que a culpa é do PSB, a herança maldita do PSB, e que Raquel está tentando levantar o Estado e tal. Miguel Coelho, o outro adversário de Raquel na eleição do ano passado, que foi o primeiro a declarar apoio a Raquel, ele já veio com um tom diferente. Ele disse: olha, não adianta ficar só, ainda alfinetou Anderson Ferreira, não adianta ficar só olhando para o passado, não. O governo atual tem que buscar situações aí para melhorar a situação do emprego no Brasil, aliás, no Estado. Então, a cada dia, Miguel Coelho vai se colocando em posição de ser oposição a Raquel, e Anderson Ferreira ficando ao lado de Raquel. Ficando bem claro esse mapa político. O PSB já é oposição a Raquel mesmo. Então, os adversários de Raquel na eleição passada, fica o PL flertando aí um apoio a Raquel, com Anderson Ferreira, com Fernando Rodolfo, que também escreveu um texto dizendo que apoiava a Raquel, com outro nome que também está sempre dizendo que é aliado de Raquel, o Abimael Santos, deputado estadual, o deputado federal Coronel Meira. Já o União Brasil é um partido que tem integrantes que são ligados a Miguel Coelho, que estão hoje, digamos, na oposição, e tem outros que são ligados a Mendonça Filho, que fazem praticamente parte da base do governo. Então ainda é uma situação muito indefinida, esse negócio de quem é oposição e quem é governo. Mas o fato é que, aos poucos, os candidatos que disputaram a eleição ano passado, eles vão se posicionando no mapa xadrez da política. E Marília Reis voltou. Uma coisa curiosa de Marília Reis, Renata, é que ela não critica Raquel Lira especificamente. A crítica de Marília Reis é ao eleitor que votou em Raquel. E ela sempre diz o seguinte: eu avisei. Justamente. O povo de Caruaru avisou, né, as categorias. No caso, eu vi um vídeo dela falando de alguma coisa dos professores. Eu avisei, os professores de Caruaru também avisaram. Eu acho que, embora a gente viu alguns momentos, né, como é que funciona a campanha de Marília, não vi muita coisa de sororidade, aquelas coisas entre mulheres, não, viu? Mas eu acho que talvez ela tenha, para não ficar parecendo que é uma coisa de criticar mulheres, porque tem isso também. Aí ela tá direcionando a crítica ao eleitor, tá vendo? Eu avisei, e aí ela, como você disse aí, ela não critica diretamente Raquel, ela vai criticando o eleitor, como quer buscar talvez aqueles que estivessem arrependidos dessa história. Por exemplo, soaria super estranho, e como aconteceu aqui em Caruaru quando o Queiroz usou o termo de fraquinha, né, que algumas pessoas no argumento da defesa disseram que isso era de extremo mau gosto e era algo de cunho machista. Então, se você perceber um discurso como esse for dito por Marília Reis, talvez não caia bem, né? Tá falhando, né? Não cairia bem, mas o certo é que, Renata, aos poucos, Raquel vai ter uma posição muito forte. A verdade é essa, bem diferente do que ela não teve em Caruaru, né? Porque aqui foram anos e anos, né, de praticamente só um ou outro vereador que fez oposição. Agora no governo do estado não, ela vai tendo oposição muito forte aí ao governo dela. O sindicato, né, dos professores emitiu uma nota muito dura contra o governo de Raquel. O governo de Raquel apresentou uma proposta aí naquela história do piso dos professores, mas emitiu uma nota duríssima de resposta a Raquel, dizendo que não aceita aquele tipo de negociação e usou, entre aspas, o termo que está destruindo a educação, fecha aspas. E tem um perfil no Instagram, né, do Recife, que tem muitos seguidores, né, que é o Recife Ordinário, que gravou um vídeo esse fim de semana passado, né, que é um vídeo também muito duro, muito pesado, né, a respeito da educação, falando sobre essa questão.
E ainda persistem os problemas, Renata. A gente já está em maio, praticamente em junho, né? E não chegam os uniformes e também, né, o material escolar dos estudantes da rede estadual de ensino, e isso acaba expondo o governo, né, de uma forma muito negativa, na minha opinião, porque é ruim, né? Você chegar em junho e ficar dizendo, a gente não entregou o material ainda porque foi culpa do PSB, toda essa conversa, isso para mim não cola, definitivamente. Eu acho que a professora Rita de Cássia já falou sobre isso semana passada, né? Acho que a secretária da Educação talvez seja a pasta que começa o governo de uma forma mais devagar, digamos assim, a Secretaria de Educação. Enquanto outras pastas você vê andando, por exemplo, a pasta Daniel Coelho, você vê que tem um encaminhamento bom ao turismo no estado, você vê a pasta do Bruno França com ações na zona rural, você vê a pasta de Andrezinho se movimentando no desenvolvimento econômico, né, buscando atrair novos investimentos para o estado, mas você vê a educação como hoje um problema que Raquel vai tendo que administrar, principalmente por essa relação com o sindicato, que é uma relação complicadíssima. Também a gente tem que entender que os sindicatos eles são sempre mais ligados à esquerda e ao PT, e aí eles aproveitam o que tiver de situação também para fazer oposição, a verdade é essa, mas de fato a educação hoje é um calo aí, né, desse início de governo Raquel, e ela vai ter trabalho para fazer esses ajustes aí na pasta. Com relação à pauta local, amanhã a Perpétua Dantas assina a filiação ao PV, né, o Partido Verde, e praticamente ela se coloca também na oposição a Rodrigo Pinheiro, pelo menos no ponto de vista eleitoral. Se ela vai seguir aí na base do governo, porque praticamente todo mundo é base na Câmara Municipal, é outra história. Agora amanhã ela assina essa ficha de filiação ao Partido Verde. O Partido Verde, ele é oposição, né, ao governo de Raquel, entre outros que foram eleitos, e faz parte da base do governo federal, né, e é um partido que provavelmente estará no palanque que a federação estiver o ano que vem. Então, como o PV não estará com o Rodrigo Pinheiro, então eu entendo que Perpétua Dantas vai apoiar aí esse grupo que esteja na base da oposição. Ela assina amanhã, lembrando que o presidente do PV aqui em Caruaru é o irmão dela, o Arnaldo Dantas, e essa articulação foi toda feita via deputado federal Clodoaldo Magalhães, que é o aliado de Perpétua. Uma coisa curiosa, Perpétua era aliada de Volney até mais ou menos uns 2 meses antes da eleição, 3. De repente, houve a mudança, Perpétua deixa o grupo liderado por Zé Queiroz e ela apoia Clodoaldo Magalhães, que também teve apoio de outros vereadores aqui em Caruaru, de 4 ou 5, se eu não me engano, e aí Clodoaldo Magalhães acaba sendo eleito e ele vai dar o comando do PV aqui, praticamente a vereadora, né, que tem o Arnaldo Dantas como presidente do partido, e o PV vai montar uma chapinha para disputar essa eleição de vereador no ano que vem, tendo Perpétua encabeçando essa chapinha. É muito delicado isso, Renata, porque às vezes na hora de montar essa chapinha, quando o pessoal olha para Perpétua, pode olhar para ela e dizer, rapaz, a gente não vai ser candidato ali não, para não fazer cauda para ela. Então, se eles não calcularem direito, forem só na base da emoção, lá na frente a razão pode deixar a Perpétua sozinha no partido para sua eleição. E aí complica. 10 horas e 16 minutos. Roda a vinheta da política. Manhã Cidade Política. Apoio Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. A política de A a Z.